3, 2, 1 e... Agora sim, hora sim, hora sim. Então, fala, gente, beleza? Tranquilo? Maravilha! Então, vamos dar início aqui a mais um Podbill, né? Que a nossa ideia é pegar uns caras legais para ficar trocando ideia, né? Falar aqui sobre alguns assuntos de um modo mais aprofundado. E eu, Adriano Arruda, aqui, hoje eu tô sem o Guima, o nosso tsunami humano, porque o Guima lá, ele teve um problema na internet dele, lá, acho que o gato que ele fez lá não deu muito certo, mas segue o jogo aí, então o Guima, ele sobrevive, mas hoje ele não está online aqui com a gente. E o nosso tema da conversa de hoje aqui, esse daqui, né? Acabei de cometer o mesmo erro que você, Adriano, que você, Guima, e entrei na faculdade de biologia. Ave Maria, ainda tem uns malucos, tem uns loucos aqui que inventa de fazer biologia, né? Maluco tem coragem, maluco tem coragem. Então, deixa eu apresentar Tudo aqui o nosso doido. convidado de hoje. É um cara que eu adoro, é um cara super do bem aqui, um cara muito legal mesmo de verdade, que é o nosso grande Gabriel, nosso grande Gabriel aqui. Então dá um salve aí primeiro, Gabriel. E aí, galera? Tranquilo? Beleza, maravilha. Você está vendo ali o Gabriel. Deixa eu só explicar um pouquinho aqui de onde que eu conheço o Gabriel. Gabriel é um cara muito legal. Vocês devem saber que eu sou professor, né? Eu sou professor de biologia e eu tenho contato com vários alunos, assim. Sempre tem uns alunos que são mais legais e tem uns alunos meio chatos mesmo, né? Isso acontece assim, mas o Gabriel era um cara absurdamente legal lá do Tatuapé, né? Era um dos caras super do bem, assim. Às vezes a gente já comeu marmita na Praça Silva Romero. Nossa, A gente fez ali o metal hot peão, né, de dog. comer uns Teve dog na Silva Romero, o né? rolê dos hambúrgueres também. Também a gente foi no rodízio de hambúrguer, né? Então dá para perceber que o Gabriel é aquele tipo de aluno que a gente gosta, porque é o aluno gente fina, é o aluno que não enche o saco e é o cara que é interessado também, né? Porque o meu cara é super de boa e ele era interessado assim na matéria, não era o cara que ficava zoando na aula. Então eu tenho um carinho especial pelo Gabriel. Eu estou particularmente muito feliz de poder trocar ideia com ele, né? Então, e eu já percebi outra coisa legal, que nessa foto aí, você tá com a mesma camiseta que você tá hoje agora. Então é um negócio muito louco, né? Não sei se você percebeu isso daí. Ele tá com a mesma roupa, né? Ele tá com a mesma camiseta, então você vê que o cara é true, né? O cara é truzão, aqui o cara é raiz, né? Raiz aqui. Então, o Gabriel. Ixi, peraí. Ah, caiu a conexão. Percebe-se que meu gato também não tá dando certo. Isso, voltamos aqui com a conexão. Voltou. O pai voltou, né? Então, o Gabriel ele tá com a mesma roupa, né, cara? Tá com a mesma roupa aqui. Esse cara é dos Não, nossos. é que eu não troquei. Essa roupa eu tô usando já uns 4 meses, assim, desde quando começou a pandemia, pra economizar água e tal, né? Preocupação com o meio ambiente. Ó, esse daí já tem o pensamento biológico, hein? Esse daí já é o pensamento biológico. Vai fazer saída de campo ali, só precisa de uma roupa, né? Roupa que vai, roupa que volta aí. E o Gabriel, ele é um cara absolutamente gente boa, só que ele é um cara meio maluco, porque ele resolveu fazer biologia. Ele resolveu fazer biologia aqui, como eu e como o Guima, e ele acabou de entrar na biologia. Então a gente está no ano aqui de Sim. 2020, ele entrou esse ano. Acho que foi esse ano, né, Foi Gabriel? ano passado. Foi Foi ano ano passado passado. já. Caramba, né? Nossa, Já faz um passa ano. rápido pra caramba. Então eu vou deixar ele comentar um pouco aqui, porque eu sei que grande parte, né, do nosso público é uma molecada que gosta de biologia, né? Tem uma galera mais velha assim, mas tem bastante jovens assim, que gostam de biologia e às vezes fica na dúvida, né? Será que é a faculdade de biologia? Será que é legal? Será que é muito legal? Será que é espetacular? Né? Então, o que tem ali na faculdade de biologia? Né? Quais são as perspectivas? Então, nada melhor do que pegar um cara que está ali dentro, que está vivendo isso daí agora, para trocar ideia com a gente, né? Porque o Gabriel ele entrou lá na USP, né? Então parabéns, né, por você ter entrado aí na Isso. faculdade de Obrigado. biologia. E eu também fiz USP.
Então é legal que tem algumas matérias que eu fiz, o Gabriel fez, mas tem um monte de coisa Sim. nova que não tinha ali no meu tempo. Então, só para a gente seguir aqui, né, essa sequência, agora que eu vou deixar o Gabriel falar bastante, né? Então, aqui eu já falei, né, que ele entrou aqui no curso de biologia da USP. E me diz Isso. aí, velho, a primeira coisa importante, agora você vai brilhar, né? O que te fez escolher biologia? Primeira coisa assim. O que me fez escolher biologia, eu acho que tem um rolê muito que... eu gosto muito de natureza, bicho e planta. E durante o médio eu queria fazer alguma coisa com biológicos, né? E antes o pessoal sempre botava a pilha do tipo, tem que fazer medicina, blá blá blá. E aí eu fiquei, sei lá, só que eu não quero ter contato com humanos, porque humanos são, putz, humano é humano. E eu queria contato com bicho. E aí eu tinha pensado, pô, bicho, planta, se pá, eu vou fazer uma biotecnologia, alguma coisa do tipo. Aí eu pensei bem e falei, biologia ia ser o esquema porque ia ter contato com, daria para ir para qualquer vertente. Você tem um leque maior de opções e que você pode entrar. E aí além disso, teve várias coisas que me influenciaram aí. Uma delas é que eu não queria só trabalhar com pesquisa, mas eu também queria ensinar. E isso se deve porque eu tive professores muito bons de biologia, entre eles você. E eu sempre fiquei com essa vontade de, tipo, ensinar e também poder pesquisar alguma coisa, trabalhar com. E aí eu ficava vendo vídeo do Nerdologia na internet e eu também ficava, putz, eu ainda quero fazer umas coisas meio malucas, assim, que todo mundo fala que é impossível. Tipo, criar asas nos humanos, porque deve ser muito maneiro voar. E aí eu peguei e falei, vou fazer biologia e é isso. Quero trabalhar no meio do mato e na paz, ficar tranquilo. E aí foi Me, por isso que eu acho que eu decidi fazer. me diz uma coisa aí, velho. É que você estava contando a sua história assim, ela parece um pouco com a minha também, né? Porque eu sempre tive uma aptidão assim por gostar de natureza, gostar de bicho, Uhum. ficar vendo ali no jardim, né, as formigas, os caramujos. E tem um monte de gente que me pergunta o seguinte: por que que você fez biologia e não fez veterinária? Então, por exemplo, no meu caso, né, você já deve ter perguntado para você, mas no meu caso, não sei se a resposta vai ser a mesma que a sua. Mas sempre quando o pessoal me pergunta isso daí, eu falo o seguinte: eu não gosto muito de ver bicho sofrendo. Então, acho que você vê Uhum. todo dia ali, né, um cachorro todo estrupiado, né, um gato ali Sim. meio doente, isso daí eu não acho legal. Eu acho espetacular a veterinária, mas eu Sim. não sei se eu teria essa pegada. E eu gosto mais da biologia justamente por esse fato mais holístico, né, de você ter uma visão mais geral do bicho no ambiente. Eu não sei se Sim, já te sim. perguntaram isso daí, se já passou isso pela sua cabeça, mas conta aí, velho, o que você acha disso? Meu, então, eu já pensei sobre isso, porque eu participo de um laboratório, eu tenho uma amiga que é veterinária. E eu fico pensando, tipo, pô, veterinário é um negócio da hora, se mexe com bastante bicho e tal, mas eu acho que é esse negócio do, tipo, eu queria ver a interação também do bicho com o ecossistema que ele tá, então saber não só do bicho, mas das plantas também. Então, como ele interage, tudo o que envolve, né? E aí eu achei que, tipo, pô, eu poderia entender muito melhor se eu estivesse na biologia do que na veterinária. Porque aí eu ia ter um aprofundamento nessas disciplinas, né? E aí eu falei, não, acho que tem que ser biologia mesmo. E aí eu vou poder. E também vai saber se eu começo a gostar mais de planta ou de bicho. Então eu pensei, não, vou fazer bio porque aí tem tudo. Aí tem tudo, só dá para aprender um pouquinho de tudo. Boa. Foi a mesma pegada que a minha, mesma pegada que a minha, assim. Na Uhum. biologia você vê de tudo, né, e vai que você Sim, encontra algum negócio ali totalmente diferente que eu nem imaginava que existia, você acaba se apaixonando. sim. E É agora umas me diz coisas uma bem isso mesmo. coisa. É bem isso mesmo. Porque, às vezes eu tô na faculdade e começo a ver algumas coisas que, tipo, eu nem imaginava. Às vezes bactéria. Um negócio que eu adorei de ver foi euglena.
porque são uns bichinhos muito maneiros e é unicelular e eles, pô, faz fotossíntese. É um bagulho meio louco, assim. Eu fiquei, putz, eu me apaixonei por aquilo. E eu acho que eu não veria se eu estivesse na veterinária. Então, é umas coisas que eu adorei. Legal. E me diz uma coisa, agora vamos falar um pouquinho ali de como é que é a faculdade mesmo, porque você entrou lá na USP, né? Pelo que se eu Sim, não me engano, você está fazendo o noturno ou o integral? noturno. Tá fazendo Noturno. noturno, que nem eu, você é o cara da noite. Sim, é. Também fiz o noturno, Nossa, é total nóis, da é nóis. noite. É isso aí, é isso aí. Então, me diz uma coisa, como é que é o curso lá, por exemplo, para explicar assim para o pessoal que está de fora, né? Que matérias Uhum. que você tem, matérias você já teve, como é que é o horário das aulas, assim. Então, se você fosse para explicar para alguém, assim, que pergunta, como é que é a biologia lá na USP, o que você falaria? É um negócio meio intenso, né? Tipo, você entra na faculdade, você pensa quando que você vai sair, mas é... eu acho que é normal isso em qualquer faculdade, mas na USP é um negócio muito legal porque você tem interação também com outros institutos, né? Então, eu estou fazendo biologia, mas esse semestre eu tive uma disciplina que era de física. E a física a gente fazia no IF, que é o Instituto de Física. Que não, convenhamos, é física. Mas, assim, você tem contato com vários institutos e vai conhecendo muita gente. E isso eu acho muito legal lá na USP e tudo, por essa diversidade de pessoas que você vai conhecendo. E, putz, eu faço noturno. Eu agradeço muito por estar fazendo noturno, porque, meu Deus, eu não conseguiria fazer integral, é uma coisa muito insana. Isso, acho que a conexão dele falhou um pouquinho aqui. Ele tá que nem um Guima hoje, né? Então daqui a pouco ele volta, tá, gente? Daqui a pouco ele volta aí, mas enquanto ele não volta aqui da nossa conexão, É, aí, que deve estar voltando aqui. É que a internet é, dele é discada, né? Então, como a internet é discada ali, fica batendo um pouco. tempo para fazer. Então, peraí, deixa eu. Faz assim, Gabriel, só volta ali um pouquinho, que a sua internet ela tá meio que falhando um pouco. Então, deixa eu ver aqui pela nossa produção. Isso, daqui a pouco ele Eu volta. Voltou aqui. juro que é a internet querendo me boicotar. É a internet discada mesmo. Não, não tem como. Mas você tava E falando ali da relação que você tem ali, por exemplo, de estar na bio, daí você faz uma disciplina lá na física, aí você é sim, obrigado por lei a fazer uma disciplina na matemática. Nossa Senhora. sim, fiz estatística, nossa, essa daí foi tenso, mas foi melhor fazer estatística do que fazer física. Física foi um porre. Não sei como eu sobrevivi, ainda bem que, tipo, foi durante a pandemia, então eu tô um pouquinho mais são só de não ter que ir pra física. Mas, nossa, estatística foi uma coisa de louco também. O professor não sabia explicar direito e tudo. Ele era russo ainda, e aí falava meio embolado. Era uma coisa engraçada demais. Mas você vai aprendendo muita coisa. Eu conheci muita gente no IME, né, que é o Instituto de Matemática e Estatística. E, putz, lá tem uns negócios legais, eles fazem umas exposições. Depois eu fiz uma outra disciplina optativa no IME, e que eu curti muito, aprendi muita coisa de matemática. E então eu acho que essa questão de ser uma universidade, né? Você poder fazer disciplinas em outros institutos, você tem como aprender um pouco de tudo e aprofundar seu currículo e toda a sua graduação no que você quer. E isso eu acho muito legal lá. E quanto à questão de período e tudo, isso daí eu acho que assim, o integral é uma coisa insana, é muito, tipo, é muito tempo estudando. Se você tem pique para ficar estudando muito tempo durante a manhã e a tarde, é legal, e aí você tem a noite livre. Mas para mim eu preferi fazer o noturno porque uma coisa que eu pensei muito quando eu estava querendo entrar na faculdade é que
eu não queria mais acordar cedo para ficar estudando que nem louco e só por querer passar numa prova ou coisa do tipo. E é uma coisa que eu não queria. E então, quando eu entrei na faculdade, eu pensei, meu, eu quero poder estudar minhas coisas, lógico, vou me dedicar pra caramba, mas eu não quero ficar surtado pensando, nossa, tem uma prova daquilo. Que nem era no médio pensando, pô, eu tenho que passar na FUVEST ou em qualquer outro vestibular. Então, fazer noturno me deu esse alívio, porque aí eu posso acordar a hora que eu quiser, porque a aula só começa às 7 da noite e acaba às 11 da noite. Acaba bem tarde, mas para mim é tranquilo, porque para voltar, tudo bem que é na Zona Oeste e eu moro na Zona Leste, mas o metrô tá vazio, os ônibus ficam vazios, então é rapidinho para chegar, em menos eu consigo cruzar a cidade em 1 hora e meia. E para você ir também para a faculdade, você não pega horário de pico, para mim é mamão com açúcar, é tranquilo demais. E além disso, eu fico com a tarde e a manhã livre. Então eu posso, às vezes, participar de algumas extensões universitárias, posso participar de laboratório, posso trabalhar, eu posso fazer o que eu quiser. Então eu consigo ter uma vida além da faculdade. Eu acho isso muito importante, porque você não pode viver só para a faculdade, só para a universidade. Eu acho isso cansativo demais, né? Você tem que ter uma vida também. Putz, você falou um negócio importante, um negócio interessante que eu lembro, assim, de quando eu estava também lá na faculdade, Uhum. porque é assim, às vezes, principalmente na USP, eu não sei como é que é em outras faculdades, né, porque eu não fiz em outras, mas eu percebo uma coisa, que às vezes quando o cara ele está na USP, ele acha que ali é um planeta todo fechado, que só existe a USP na vida Sim, dele, sim, não é? exatamente. E Eu principalmente o vejo cara muito que está pessoal no assim. curso integral, meu, ele só vive É ali, ele total só assim. vive ali. Então, se você entrar na USP, não fique com essa ideia. A USP é um negócio espetacular, mas ela não é um mundo à parte, não. Então, é interessante que você tenha Sim. experiências fora, né? Porque, por exemplo, eu fazia à noite, também eu fiz o curso à noite, e eu Uhum. tive o privilégio, por exemplo, de, por exemplo, durante o dia, às vezes eu podia fazer algum estágio, né? Mas normalmente durante o dia eu trabalhava, né? Eu trabalhava lá no zoológico. Então eu estava num ambiente totalmente Sim, diferente. Então, quando você falou isso daí, eu já comecei a lembrar dessas coisas. Do cara não ficar tão noiado de querer ficar ali o dia, exato. né? É exatamente isso, porque eu vejo o pessoal fica bitolado do tipo, não, porque vou ficar o dia inteiro na USP e tudo, e eu faço tudo na USP. E, mano, na moral, assim, São Paulo é grande pacas. É uma cidade com mais de 20 milhões de pessoas. Não tem como conhecer São Paulo inteira, mesmo vivendo em São Paulo. E eu acho que você pode aproveitar muita coisa da cidade, aproveitar outras coisas que existem na vida, além do que tem na faculdade. A universidade vai te fornecer muitas coisas legais. Pô, direto tem palestras muito boas que eu adoro ver, mas você não pode viver só para isso. Você tem que ter uma vida. Eu acho que o negócio de viver é assim, você vai ter que ter histórias para contar, né? E eu levo sempre isso comigo, assim, eu quero viver outras coisas porque só a faculdade não dá certo. E se vai ficar, uma hora esgota a cabeça e não tem como. Pô, E eu vejo legal. muito isso, o pessoal fica nessa. E me diz uma coisa, agora especificamente em relação ao curso, né, às disciplinas, Sim. porque quando eu entrei, a pegada eu acho que era um pouco diferente em relação ao que está aí agora, né? Porque só para explicar para o pessoal, quando eu Uhum. entrei, tinha ali, era o curso de biologia, e eu já entrava no Sim. bacharelado e na licenciatura. Daí, se eu fizesse 4 anos, eu tirava o diploma de bacharel, eu viraria biólogo, e se eu Uhum. aguentasse ficar mais um ano, né, um ano e pouquinho, fazendo as disciplinas da licenciatura, eu tirava um outro diploma para aí sim poder ser Sim. professor. Então, na verdade, eu tenho 2 diplomas. É, e daí eu tinha, às vezes o pessoal me pergunta o seguinte, professor, quando você estava na faculdade,
qual que é a sua especialização? Eu falei, nenhuma. Eu falei, como assim? Não, porque lá no meu tempo não tinha. Você fazia todas as matérias. Então, eu tive matéria de Sim. genética, de biologia molecular, de zoologia, de botânica, de paleontologia, ou seja, era geral. Então, não sei se está assim agora, se você tem Uhum. aí, por exemplo, o ciclo básico, escolhe ali um direcionamento, mas no meu caso, não. Foi toma tudo aí. Foi tudo. Então, a gente tem agora, pelo que eu entendo um pouco agora, é que a gente tem um ciclo básico que a gente tem que cumprir antes de decidir se vai tirar o bacharel ou a licenciatura. Hum. E muitas universidades de biologia hoje, elas têm um negócio que assim, você tem que optar ou por licenciatura ou por bacharel. E na USP não, você consegue fazer os dois. É uma das poucas universidades ainda no Brasil que tem essa opção. E isso é bom porque ainda tem, então dá para conseguir tirar os dois. E o que acontece é que a gente, se não me engano, o integral faz uns 2 anos de ciclo básico ou 3, e o noturno faz 1 ano a mais de ciclo básico. E aí, quando acaba esse ciclo básico, a gente faz o ciclo avançado, que aí são disciplinas que a gente vai escolhendo dentro da bio e algumas fora da biologia também. E a gente vai montando como se fosse uma especialização no assunto que a gente quer. E aí você consegue tirar o bacharel e a licenciatura. E para tirar o bacharel e a licenciatura, você tem que cumprir uma carga horária de disciplinas. Então, às vezes é tipo, você tem que ter mais de 100 horas que chamam de 100 créditos em com tais disciplinas. E aí você consegue fechar o currículo, a carga horária para tirar o diploma. E aí continua, acho que mais ou menos nesse esquema, do tipo, fica mais 1 ano e você consegue tirar a licenciatura. E, E aí isso daí eu acho que continua. legal. E outra coisa, que, por exemplo, no meu tempo, às vezes a galera chega para mim e fala, ô professor, eu estou na dúvida se eu faço curso noturno ou integral. Porque, não sei, às vezes o pessoal tinha um pouco de, sei lá, preconceito em relação ao noturno, sei lá, né? Isso aí são vários motivos. Mas pelo menos quando eu estava estudando lá, uma coisa que eu achei muito legal mesmo na biologia, não sei se continua até hoje, que era assim, Uhum. o curso integral era idêntico ao curso noturno. E quando eu falo idêntico, Uhum. era o mesmo professor que dava aula Sim. de manhã, ele dava aula para a noite. É o mesmo cara, não é a mesma matéria, não é a mesma disciplina, mas é o mesmo cara que está ali para o pessoal Uhum. de uma turma, está para o pessoal de outra turma. Então, você tem aula lá com os pica galáctica, tem os caras ali que são ignorantes. É. Ele vai dar a mesma aula em qualquer período. Tá? Então, eu não sei se tá assim agora também. Não, isso continua assim. E é muito bom porque não tem uma desigualdade no ensino do integral para o noturno, né? Os professores mantêm o mesmo nível de aula e eles fazem isso daí, a mesma aula que eu vou dar para o integral, eu vou dar para o noturno. E pronto. E isso se mantém dentro do IB, então é muito bom. Só que assim, por exemplo, algumas disciplinas, como estatística, que é no IME, os professores foram diferentes para o integral e para o noturno. E isso é complicado, isso é muito complicado. Porque aí os professores começam, tipo, um dá uma coisa, o outro deu outra. E só que assim, não dá uma defasagem tão grande no ensino. E nada que você não, tipo, vai ter que depois correr atrás para estudar de novo. Ó, E então, pode falar. não, mas deixa eu só te falar um negócio que o Guima ele acabou de chegar aqui na nossa conversa, ele vai entrar agora aqui com a gente, né? Mas é esse negócio que você Uhum. falou aí que eu tô dando risada, por quê? Né? Porque é assim, quando eu tava lá, quando a gente tinha aula na biologia, para os alunos da biologia, eram os melhores professores, independente se era manhã, tarde, Uhum. noite, Sim, era o melhor sim. professor. Mas quando a gente ia ter aula em outro departamento, então quando ia ter aula na matemática, olha o Guima, grande Guima aí, Bom conseguiu game. aqui, né? Então o Guima tá on aqui, ó, Guima tá on. Então quando a gente ia ter aula, por exemplo, na matemática,
mas pegava um cara mais tosco para dar aula pra gente. Exatamente. Eu tive bioquímica lá na Química. Nossa, nem Meu, me fala de pegaram um bioquímica. cara que era um alemão que ele não sabia falar direito português. Imagina, bioquímica já é difícil. É só o Guima que gosta de bioquímica, Sim, né? Que é coisa de maluco. E ainda meteu um alemão para explicar bioquímica para um monte de moleque cabaço que acabou de entrar na faculdade. Foi uma desgraça, cara. exato. E O era famoso. engraçado também que quando os caras dos outros cursos eles iam ter aula na biologia, também faziam a mesma coisa. Né? Às vezes eu perguntava para os caras, você dá aula Caraca. na biologia? Mas daí eu perguntei, mas que professor você está tendo, sei lá, genética? Daí ele falava o nome do cara, eu falei, puta merda, mas deixa que eu te dou aula que é melhor. Então acho que isso daí é normal, viu? Isso é normal aí de Sim, acontecer. eu, tem uma sacanagem, eles fazem isso mesmo. Tipo, se você vai para outro instituto para ter aula, eles não. O pior professor que eles têm é o professor que já deixou de dar aula por abaixo assinado. É professor que só tem classe. Tipo, todo final de matéria tem uma avaliação da disciplina, né? E é uns professores assim que tem avaliação nota 3, nota 1,5, e isso é direto. Aconteceu, ó, a disciplina de física esse semestre foi um saco e foi mais ou menos nessa pegada. E a disciplina do IME, que foi com o russo, nossa, ele já tinha dado aula para um outro ano da biologia, há uns 4 ou 3 anos atrás, e ele tinha saído por abaixo-assinado. Aí ele voltou e, meu, o pessoal entendia as coisas naquelas. Então, e ele explicava tudo do jeito dele. Ele inventou que, tipo, não, eu estou escrevendo um livro para falar sobre estatística e probabilidade e vocês vão estudar por esse livro. Aí você falava, e onde que eu posso pegar esse livro? Ele, não, eu ainda não lancei, eu tô há 15 anos escrevendo, mas vão estudar pelo que eu tô colocando aqui nas transparências. Aí eu fiquei, putz, mano, agora ferrou. E é mais ou menos isso, bioquímica, nossa, bioquímica, metade da sala repete e metade da sala sai com 5 e comemora. É Meu, sempre assim. 5.0 é goleada, cara. 5.0 é goleada. Meu, é dez. Se você tirou 5 é 10. Não tem como. Oi, agora que você falou E, nossa, das matérias, você começou o segundo ano agora, não é? isso, sim, isso. Diz aí pra gente quais foram as disciplinas que você teve desde o primeiro ano. O que você teve? Só para o Desde o pessoal ter primeiro ano. noção do que vai encarar assim. Ó, eu tive genética com Vilela, o Eu tive grande aula com Vilela. ele, de ficar mexendo com as moscas, né? Meu, Os drosófilos. o Vilela foi uma das primeiras turmas da biologia, porque foi de quando saiu de filosofia, ciências humanas e blá blá blá, e virou biologia, né? Ele é uma das primeiras turmas. E é muito legal. E aí eu tive genética, tive filogenia. Meu, e filogenia muda todo ano. Todo ano essa disciplina muda e atualiza, porque é uma coisa que muda a todo momento, as filogenias. Então, tive filogenia, tive sistemática e biogeografia, que foi uma disciplina muito legal. Que mais que eu tive no primeiro ano? Aí Fauna, flora e tive ambiente. estatística, fauna, flora e ambiente. Nossa, essa disciplina foi muito boa. Essa disciplina eu acho que faz assim, conquista você no primeiro semestre, porque você tem a viagem para Intervales. E essa viagem é incrível, é incrível. E você faz uma mini pesquisa de campo lá. E a que eu fiz foi analisar riqueza de macroinvertebrados aquáticos de remansos e corredeiras. E foi muito louco, porque, tipo, eu fui no rio, fui coletar um bichinho no meio do rio, pegar uma peneira, ficar passando, jogar no álcool, depois levar para o microscópio, ficar analisando, identificar. Pô, isso daí para mim foi muito legal. Foi, tipo, uma coisa que eu falei, mano, é exatamente isso que eu quero. Eu quero coletar os bichos no meio do mato, ficar analisando. E, pô, isso daí para mim foi muito enriquecedor. É algo que inclusive nesse ano não teve a viagem por causa da pandemia, né? E acho que estão pensando em repor depois.
Mas é algo assim, é mágico, é uma delícia fazer essa disciplina. E aí depois, no segundo semestre, eu tive bioquímica, que foi, nossa, eu estudava pelo livro, porque era a mesma coisa. Eu peguei livro com outros veteranos e a gente vai passando de bicho para bicho. E aí tive bioquímica, tive biologia celular com o Alberto, biologia celular e teve mais outra que eu não consigo lembrar, mas enfim, foi basicamente essas matérias. E aí eu tentei fazer uma que era do segundo ano, que era forma e função de organismos fotossintetizantes. E aí eu tava fazendo, eu conseguia fazer a matéria, só que para mim tava muito decoreba, porque eu não tinha tido na verdade, errei. Eu tinha feito diversidade de organismos fotossintetizantes e como tava muito decoreba para mim, porque eu não sabia tanto ainda de plantas, eu preferi trancar a matéria para fazer esse semestre que vai começar agora. E aí eu vou fazer junto com a matéria que é de forma e função. E aí nesse semestre que eu tive física, que foi um desastre também, mas assim, é só para passar, entendeu? Tem gente que deixa como a última disciplina durante a graduação. E eu recomendo que faça, tipo, durante o ano que você entrou, porque você faz com seus amigos e aí você fala, não, eu vou conseguir. Aí seus amigos te dão um suporte emocional. E aí depois de física, eu tive também biologia molecular. Foi uma disciplina muito legal, só que como teve a pandemia, a gente não teve as aulas práticas Putz. mexendo com biologia molecular, né? Então, putz, para mim é algo que, assim, é complicado e eles vão repor essas aulas práticas em janeiro. É o que a gente acredita que vai acontecer, né? Se nada de diferente acontecer. E tive biologia molecular, tive duas disciplinas de fisiologia. Uma que era comunicação e integração, que é neuro, e que eu curti bastante. E a outra que foi homeostase e reprodução, que também foi muito legal. E eu curti pra caramba e, pô, mexe com hormônio, eu gosto dessas coisas com hormônio e tudo. E nossa, eu aprendi demais, foi bem legal. E aí, além dessas duas, tive filosofia, foi uma disciplina bem tranquila de fazer. A gente aprende bastante coisa de como a filosofia está envolvida na biologia, questões de bioética, é, bastante discussão sobre eugenia. Foi bem legal. E, putz, eu aprendi muita coisa também que eu não sabia e foi enriquecedor, assim. E a outra disciplina foi recursos econômicos vegetais, que tá dando bastante assim discussão, porque a gente achou que merecia notas melhores, mas tudo bem. Mas essa disciplina, ela mudou, eu acho que da sua época para minha, porque eu acho, se eu não me engano, essa disciplina ficava para o final da graduação Isso. e agora não, ela está no segundo ano. Na verdade, o pessoal do integral tem no primeiro ano. Ah, isso. E então mudou toda a estrutura da disciplina, porque é uma disciplina que envolve muitos conceitos de botânica e ela teve que se reestruturar para o pessoal que ainda não teve nada de botânica. Então, a disciplina ela funciona agora como se fossem tipo palestras sobre diversos temas de botânica. Então, às vezes a gente tem sobre biotecnologia, etnobotânica, enfim, são várias palestras falando às vezes sobre algas, muitas coisas, e que agora é mais voltado para o pessoal que está acabando de entrar na biologia. Ah, Então, foi mudando. legal, legal. E agora, só para a gente finalizar aqui, então, a nossa conversa, né? O... Você está na faculdade agora. O que você espera, hein, Uhum. cara, assim, para o futuro? Assim, você se arrepende em algum momento? Né? O que você está pensando aí agora? Que está aí no meio do Pô, rolê?
Olha, eu acho que eu não me arrependo de muita coisa, não. Eu acho que eu só. As únicas coisas que eu acho que eu me arrependo são coisas que eu não fiz. Mas eu acho que o negócio é a gente fazer o que der pra fazer, porque se arrepender por algo que você não fez é a pior coisa que tem. Então, no momento, eu acho que eu não me sinto assim tão arrependido de nada que eu tenha feito na biologia. Eu tô gostando de fazer o curso, tô aprendendo muitas coisas, conheci muitas pessoas. Eu entrei num laboratório e isso foi muito bom para mim. Eu comecei a mexer com morcegos e são bichos que eu adoro. Então eu tô cada vez mais noturno e para mim tá sendo bem legal. Eu tô aprendendo muita coisa. É, pô, aprendi a fazer coleta de aranha, coleta de borboleta, que nem Bob Esponja. E para mim são coisas assim que estão sendo, putz, estão sendo muito legais. Sempre tem uma história divertida para contar. Tem muitas viagens que a gente aprende muito também. E o que eu espero é que a pandemia acabe logo para poder voltar a ter essas viagens, poder voltar a ter as aulas práticas e poder ter o contato aluno-professor de mais próximo, porque eu acho que via internet a gente perde muito e, pô, a gente deixa de aprender muita coisa que a gente não aprende só no vendo a aula, a gente aprende conversando. E são coisas que é no boca a boca que a gente aprende. Não são coisas que a gente vai aprender às vezes lendo ou coisas que a gente aprende realmente só vendo a aula. Então, eu acho que são coisas que assim, eu espero que voltem logo. E para minha vida, o que eu espero é que eu consiga logo uma bolsa de pesquisa, porque é duro fazer estágio sem bolsa, é bem complicado. E eu espero poder fazer algumas coisinhas assim relacionadas com a iniciação científica que eu estou fazendo e poder voltar a ter festa também, né? É que o Guima gostava bastante das festas da faculdade. Era rolezeiro, ele era rolezeiro. Bom, mas, ô Gabriel, mas valeu mesmo, cara, por essa conversa Ah, aí, né? que isso. Foi um negócio espetacular, assim, porque é legal você ter, assim, um ponto de vista do cara que está agora na faculdade, né? Porque, por exemplo, eu já saí há um tempo, né? O Guima fazia um Uhum. curso de História Natural, né? Então, ele É, metade dos filos que existem atualmente não tinham na época do Guima, né? Então, ele já mexeu ao vivo com trilobita. Então, é, você vê que são épocas diferentes. Meu, você entrou agora, vai ser zoado. Entrou agora, vai ser zoado. Então, são épocas Sim. assim, acho que a gente tem uma cabeça um pouco diferente, né? Da gente que já passou por tudo isso daí, e você que está passando agora. Mas é muito louco, porque você falando aí, meu, eu meio que voltei um pouco no tempo, assim, né? Que eu tive uns déjà vus aí, que um monte de coisa que você falou, realmente eu passei mesmo, passei os perrengues, né? E é assim mesmo, cara. Sim. Então, meu, fico muito É, feliz, né, colega agora, né, de profissão, independente do caminho que sim. você for seguir, por essa sua atitude, assim, você mostra que você é um biólogo de verdade, que você tem gosto, assim, de falar da biologia, então, certeza você vai ter muito sucesso. Meu, e eu amo falar de biologia. E é engraçado que depois que eu entrei no laboratório para mexer com morcegos o ano passado, né? Foi por volta de agosto. E o pessoal, todo mundo na faculdade já sabia que eu tava querendo mexer com os morcegos e tudo. E o engraçado é que toda hora que brotava, tipo, alguém encontrou algum morcego, o pessoal começava a me mandar foto. E aí falava, não, você consegue identificar? Eu ficava, mano, eu acabei de entrar no laboratório, calma. E aí, só que assim, são coisas que eu gosto tanto que eu corro atrás para aprender. E não é só para passar, é algo que eu faço por mim mesmo. Então, eu gosto de falar, eu gosto de aprender sobre isso.
Então, às vezes o pessoal pergunta, pô, você acha que esse morcego chupa sangue? Eu falo, não, primeiro porque não chupa e primeiro porque não é esse morcego só tem longe daqui, então tá tranquilo. Então, são coisas assim que eu fui aprendendo e eu gosto de ficar conversando com o pessoal sobre. E às vezes aparece coisas de biologia na internet e, mano, eu paro pra ver o que é, adoro ficar lendo sobre e mando pro pessoal e mando curiosidades e às vezes eu mando pro pessoal, mano, vocês sabiam que, tipo, borboleta pode ter olho na genitália? E o pessoal, o quê? E são coisas que, assim, são engraçadas e que o pessoal não sabe. E a gente... E eu gosto disso. São aquelas curiosidades do tipo mega curioso e que, pô, eu acho fenomenal. Ó, que legal, legal, meu. Pô, valeu mesmo, viu, Gabriel, por ter trocado ideia aqui com a gente, foi bem legal, bem interessante aqui. Então, gente, né, não Eu que esquece aí agradeço. então de seguir a gente aqui nas nossas redes sociais, é só procurar Bio Nossa de Cada Dia, bota em qualquer lugar que vai aparecer. Então, né, Guima, dá um tchau aí pelo menos, vai, Guima. Isso, grande participação, né? O cara entra pouco aqui, mas quando entra, ele já entra com voadora no peito. Então, Gabriel, dá um tchau aí pro pessoal também. Tchau, Isso. gente. Maravilha. Então, gente, obrigado por ter assistido aqui. Não esquece de curtir, compartilhar, de comentar. Né, o cara aqui, né? Espero que ele tenha dado aí uma luz na cabeça da galera que às vezes ainda fica na dúvida: será que eu vou fazer biologia? Será que eu faço outra coisa para ter sucesso na vida? Né, então, acho que é interessante. Eu gostei muito aí dessa conversa. Então, gente, falou para vocês aí e a gente se vê no próximo Pode Vir. Até mais. Tchau.